desse vídeo, de Yom Teruah, ou Rosh Hashanah. Infelizmente, há muitas tradições humanas dentro do judaísmo, com ismo, né? Todo tipo de judaísmo, como ismo, qualquer ismo, existem várias tradições. O povo de Israel não tinha tradições ruins que violavam a Torá. Todas as tradições eram boas. Mas, infelizmente, ao longo das nossas diásporas e pecados dos nossos antepassados, nossos familiares das 12 tribos, nós nos contaminamos com doutrinas, com ensinos pagãos, com tradições humanas que violavam a Torá. Foi por isso que o Mashiach não foi aceito pelo judaísmo tradicional, que ele veio bater de frente com as tradições humanas que violavam os mandamentos da Torá. Ele não veio violar nunca o mandamento da Torá, como os judeus tradicionais antimissionários ensinam. Ele veio ensinar que você precisa seguir só a Torá, só o mandamento, que o mandamento é pesado, que não é pesado, ele é leve, ele é, como o Shaul disse lá, né? Ele é kadosh, ele é puro, ele não é difícil de se seguir, não é longe de você aprender esse mandamento, você não está longe dele, você está próximo dele. Então, quando você aprende a Torá somente pela palavra do Criador, aprende as Escrituras pela palavra do Criador, sem influência de tradição humana, você começa a ter uma luz na sua vida. Eu espero que esses vídeos não sejam para acusar ninguém, ou para confrontar, ou usar meus vídeos para poder falar contra os nossos irmãos judeus tradicionais, que estão em processo de restauração também, como os efraimitas, que não seguem nenhuma comemoração, só seguem festas pagãs, ninguém segue nem Ano Novo, nem Aviv, nem no mês 7, eles seguem só festas pagãs. Então, que o Criador possa vir a estar restaurando as duas casas de Israel ali na mão dele, né? Como nós vemos aqui, ó, Israel, na mão do Mashiach, ele segurando as duas casas de Israel. Que ele possa um dia, como já está fazendo essa restauração nas duas casas de Israel. Irmãos, eu quero compartilhar uma tela agora sobre um estudo de muitos e muitos anos. Esse estudo tem quase 10 anos, se eu não me engano, que ele fala sobre Yom Teruah ou Rosh Hashanah. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, a gente começou a aprender que existiam tradições judaicas que violavam os mandamentos, violavam a interpretação das festas, das escrituras, das comemorações, das minhagim. Há vários mandamentos que foram criados humanos para violar mandamentos da Torá. Enfim, quando você começa a se especializar na Torá, e não em Mishnah, em Talmud, em Torá oral, em tradição humana, em ensino antimissionário para negar o Mashiach, você começa a compreender quem que é o seu Criador e quem é o seu Mashiach. Quando você entra em qualquer tipo de religião, seja ela judaísmo, pagão, babilônico, seja ela cristianismo, islamismo, espiritismo, seja lá qualquer ensino que você não tem a Torá como base, as escrituras como base, você não vai conseguir entender sobre quem é o Criador e quem é o Messias. E esse estudo é fantástico, eu quero ler com vocês. Yom Teruah ou Rosh Hashanah? Yom Teruah, como dia de aclamação, ou dia lá de alarido, de alegria, daquele som grande, né? Se converteu em Rosh Hashanah pelo irmão Nehemiah Gordon, traduzido por mim. E aqui tem a foto desse rapaz aqui, ó. Akitu. Você já ouviu falar em Akitu? Não viu falar em Akitu? Nem sabe o que é? Mas essa veste aqui não é uma veste israelita, não, ó. Olha isso daqui. Isso aqui parece alguma coisa da Babilônia, ó. Akitu. Aí nós vamos ver que nosso povo de Israel, o judeu, da tribo de Judá, esteve na Babilônia e absorveu algumas coisas negativas pagãs que colocaram até hoje como mandamento da Torá. Então lembre-se bem desse Akitu. Vou ler para vocês aqui. No dia 1 do 7º mês, Tishri, a Torá nos manda observar o dia, no dia separado de Yom Teruah, que significa dia de aclamação, né, ou de alegria, ou de som alto, ou de alarme, lembra? Em Levítico 23, etc., em números 29, 1 a 6. Yom Teruah é um dia de repouso, e se proíbe o trabalho, nós já lemos isso também. Uma das únicas coisas sobre Yom Teruah é que a Torá não diz qual é o propósito desse dia separado, igual eu disse para vocês no primeiro vídeo. Essa é a única comemoração que não fala, explica por que ele está pedindo para guardar aquele teruá, aquele grito, aquele alarme, aquele dia de descanso, que as pessoas tinham que gritar, fazer um som alto,
e usavam um chofar, trombetas. Por que o que significava aquilo? Era algo escondido. Nós sabemos hoje quem é e o significado dele. E eu quero falar para vocês que não é nada bom para o judaísmo antimissionário saber disso, porque essa codificação dessa comemoração que não foi explicada, por que tinha que fazer aquele grito, que tinha aqueles sons altos, nós vamos ver isso através do Messias. Por isso que eles tentam esconder o Messias, por isso que eles tentam jogar o Rosh Hashanah no mês, tirando do primeiro mês de Aviv, para que eles não mostrem o Messias. Essa é a real razão porque eles instituíram Rosh Hashanah no lugar de Yom Teruah e tiraram o Messias de Yom Teruah. A Torá dá ao menos uma razão para todos os demais dias separados e duas razões para alguns dias. A comemoração de Matzot, pães ázimos, comemora o êxodo do Egito, mas também é uma celebração do começo da colheita, a cevada, está em Êxodo 23:15, Levítico 23:4-14, você vai ler isso daí. A comemoração de Shavuot, semanas, é uma celebração da colheita do trigo, está em Êxodo 23:16, 34:22. E Yom HaKippurim, que é o dia das expiações, que foi traduzido erroneamente como dia do perdão, não é dia do perdão, não, é dia das expiações, porque HaKippurim é plural, existia várias expiações no dia de Yom HaKippurim, e não uma só. É um dia nacional de expiações, ó, plural, como se descreve em grande detalhe Levítico 16. Finalmente, a comemoração de Sukkot, cabanas ou tendas, celebra a travessia dos israelitas no deserto, mas também é uma celebração da colheita de produtos agrícolas, está em Êxodo 23:16, o Shemot. Em contraste com todas essas comemorações da Torá, Yom Teruah não tem um propósito claro à parte ou separado que se nos manda repousar nesse dia. Ele não explica o porquê que tinha que fazer aquele teruá, aquele som, aquele grito, aquele estrondo, aquele alarme. Os Netzarim sabem por que fazemos o alarme nesse dia. Se você for seguir o judaísmo antimissionário, Bnei Noach, esse povo está negando o Messias aí, você vai ficar mais burro do que você já era. Porque você vai negar aquele que pode te mostrar quem é o verdadeiro som, o grito, aquela sua alegria de Yom Teruah, que você vai comemorar dia 20 agora, o ano novo, e não vai comemorar a instituição, a comemoração que tem que se comemorar, que é Yom Teruah. Vai criar, vai comer maçã com mel, vai fazer todas aquelas coisas bonitas, maravilhosas, mas você não vai entender o real significado de Yom Teruah. O nome Yom Teruah, irmãos, pode prover uma pista quanto ao seu propósito. Tem uma pista dele. Teruah literalmente significa fazer um som forte, ó. Isso Nehemiah Gordon, que nem é Netzarim, está ensinando isso, hein? Igual a gente ensina. Igual a Torá ensina. Igual qualquer palavra de dicionário que você vai ver lá, Teruah, você vai ver que significa aquilo. Aqui não tem nada a ver com ano novo. Aquilo aqui é um som forte. Não é uma trombeta só. Você toca o trombeta ou o chofar. Aqui é um grito, é um som, um alarme, nós vimos, né? Explosão de guerra. Esta palavra pode descrever o som que faz uma trombeta, mas também descreve o ruído, ó, que faz uma grande companhia de pessoas que gritam com um único som, em Números 10, 5, 6, por exemplo. E sucederá que quando o chifre do carneiro fizer um toque longo, aqui está dizendo Teruah, quando vocês ouvirem o som do chofar, a nação inteira emitirá um grande grito, desculpa, o Teruah está aqui, ó, um grande grito, que é aqui falando do Teruah, a muralha da cidade cairá em seu lugar, e o povo subirá com um só homem contra ela. Você lembra lá que fala de Jericó e Jericó? Quando eles rodearam a cidade 7 dias? Diz o Criador que no 7º dia eles teriam que dar um grito grande, que é um teruá, e aí depois desse grito eles tocavam um chofar. Então juntou o chofar com um grito, que é o teruá, e aquele estrondo destruía as potestades do mal. Então, Teruah, uma pista dela é que esse dia é o dia de destruir os inimigos que perseguem o povo de Israel. É o dia de destruir todos aqueles que violam a Torá e ensinam que a Torá é maldita. E ensinam que o povo de Israel é um povo pecador, maldito, que não é um povo escolhido.
O dia de Yom Teruah é o dia de destruição total dos inimigos. Todarabaia. Que venha logo esse último Yom Teruah, através de alguém que vai tocar o último shofar, que nós vamos falar para você já já quem que é. Nesse verso, a palavra gritar, ó, aqui, né, o grande grito, aparece 2 vezes. Uma vez, uma forma verbal de teruá, e uma segunda vez com uma forma substantiva de teruá. Ainda que este verso mencione o som do shofar, o chifre do carneiro. Vou pôr para vocês aqui, ó, em Josué. Vamos pôr aqui? Ó. Josué. Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. Vamos entrar aqui para você ver como que está esse verso no original hebraico. Josué. Vamos ver o versículo 6:5. 6, vamos pôr aqui, ó. Para você ver no hebraico. Não achar que eu estou enrolando vocês, não. Cuidado com quem ensina a Torá, irmãos. Você não sabe pelo menos o Aleph Bet, você não sabe um pouco de Torá, não pode ensinar, não. Tem muita gente ensinando Torá hoje sem saber de nada disso. E aí, essa confusão toda é porque as pessoas não se preparam antes. Por isso que a gente tem que se preparar antes de ensinar qualquer coisa. E eu digo para você, esses quase 20 anos de caminhada, eu estou também me preparando a cada dia mais. Por mais que eu conheço muitas coisas, eu ainda sou ensinável. E você vê hoje pessoas que começam esses 1 mês, 1 ano, 6 meses aí, ó. E essas pessoas que negaram o Messias aí, ó, que nem conheciam nada da Torá, já estão no judaísmo tradicional maçoreta. Já estão lá nos antimissionários, negando o Mashiach. Vamos pôr aqui, ó. Em hebraico. Joshua 6:5. Vamos lá. Vamos ver aqui. Números 10, tá? Josué. Grito. Vamos ver aqui, ó. Josué 6:5. Vamos ver se está aqui. Vamos traduzir aqui em português se é esse verso mesmo. Isso acontecerá quando eles fizeram uma explosão longa. Ó, uma explosão longa do chifre, ó, de explosão com carneiro. Aqui se quem, que se marquem, que se ouve o som, ó, da trombeta, ó, rachofar, vamos mostrar o original. Trombeta, rachofar, e aqui é o som, ó, o grito, baquerem, ó. Vamos ver, bequisote, um longo som, vamos pôr aqui o que é esse machaca, drag é o som, vamos pôr aqui. Machak significa desenhar, arrastar. Vamos voltar aqui agora. Bequerem, horn. O que é esse bequerem? Keren, horn, que é um chifre. Aqui nascendo, e aqui, ó. O som, vamos pôr aqui o som. Call, ó, um som. Call. Rachofar, ó, a trombeta. Esse chofar não era trombeta. Trombeta é de prata. Esse chofar era um som de chifre de carneiro. E tinha também o chofar de antílope e o chofar, a trombeta de prata, que se tocava no início dos meses. Yariu, vamos ver o que é Yariu. Ó, Rua, vamos traduzir aqui. Que era um grito, ó, de uma explosão. Lembra que a gente viu lá no primeiro vídeo que teruá vem da raiz de rua, que é um grito alto ou uma explosão? Tá. Vamos aqui, ó. Ram, as pessoas,
Teruá. Olha aqui, ó. Vamos traduzir de novo. Teruá, que é show, gritar, ó. Dar um teruá, um grito, ó. Tá vendo? Eles davam um grito. Teruá, irmãos, é grito. Você vai vir aqui na palavra teruá, vai falar o que a gente falou no primeiro vídeo. Quando eles estavam lá na frente da mulher de Jericó, o Criador falou, vocês vão dar um grito e depois vão tocar trombeta ou chofar. E aí aquele grito, eles batiam os pés, lembra? Gritavam com todo o seu coração. E aí o muro veio abaixo. Aqui, ó, teruá, um grito ou explosão de guerra, um alarme ou alegria. Vamos voltar aqui. Então você vê que esse teruá, que foi tocado lá em Josué, em Arroshua, ele foi um grito de teruá. Então quando você fala lá, você lê em Levítico 23, 24, que era o dia de teruá, então é um dia de um grito, que é um grito de pôr tudo para fora, de algo que vai ser destruído, o inimigo sendo destruído. Então, teruá, amanhã que nós vamos seguir, nós vamos gritar, porque o inimigo vai ser destruído um dia. E nós sabemos através de quem que ele vai ser destruído. Só através de uma pessoa que o inimigo vai ser destruído, que foi destruído. Ok? Ó, nesse verso, a palavra gritar aparece duas vezes. Uma vez com uma forma verbal de teruá e uma segunda vez com uma forma substantiva de teruá. Ainda que esse verso mencione o som de shofar, que é o chifre de carneiro, tá vendo? Ó? As duas menções de teruá referem-se a um grito e um único som dos israelitas que foi seguido pela queda dos muros de Jericó. Ainda que a Torá não nos diga explicitamente o propósito de Yom Teruá, seu nome pode indicar que está suposto a ser um dia de oração pública, ou de um extravasar público. A forma verbal de teruá com frequência refere-se ao ruído que faz uma reunião dos fiéis que clamam ao Todo-Poderoso com um único som. Ah, diz que teruá todos têm que estar unidos, gritando com o mesmo propósito, assim como em Josué. Lembra lá, em Arroshua, que destruiu os muros de Jericó? Todos gritaram com a mesma intensidade, com o mesmo objetivo, ideal. Então, amanhã, irmão, se você não tiver o mesmo ideal que seus irmãos, você não pode fazer Yom Teruah. Porque tem que estar todos os irmãos unidos. Que é o grande problema, a grande maldição do século, que as pessoas não ficam juntas. Elas querem fazer por si próprias. Cada um faz a forma que quer. Ninguém quer se unir com as pessoas, tirar as diferenças, ser humildes para estar junto. As pessoas querem fazer sozinhas. Por isso que amanhã tem gente que vai fazer Yom Teruah sozinho, que não vai adiantar em nada. Amanhã teremos pessoas aqui, dando grito aqui na minha casa, fazendo Yom Teruah, porque nós temos o mesmo propósito, ok? Por exemplo, batam palmas, todas as nações, clamem a Elohim, com voz de canto. Isso aqui fala aqui, ó, né, sobre... Todos juntos, ó. Clame a Elohim toda a terra. Salmo 66:1, Salmo 47:2. Canta a Elohim, nossa fortaleza. Clame ao Elohim de Jacó, quer dizer, todos juntos de Yom Teruah. Clame a Yahuwah, Yud Rei Vav Rei toda a terra, quer dizer, em Salmo 100, versículo 1. Em Levítico 23, 24, irmãos, faz referência ao Yom Teruah como Zikron Teruah. A palavra Zikron, que está lá, que nós lemos lá no primeiro vídeo, traduz às vezes como memorial. Mas esta palavra hebraica também tem um significado de mencionar, com frequência, com referência ao nome de Yahuwah. Ah, Zikron. Você pode também usar o nome, que a maioria se usa o nome, Zikron Yahuwah, Zikron tetragrama, né? Que usa essa palavra Zikron para se pronunciar o nome do Yahuwah. Interessante. Amanhã é o dia de se pronunciar o nome de Yahuwah. E por que o judaísmo tradicional não vai pronunciar o nome de Yahuwah amanhã? Amanhã fala Adonai, Hashem, Eterno, Yehová, fala Deus, fala tudo. Menos o nome de Yud Rei Vav Rei. Quer dizer, Yom Teruah tem que ter o nome de Yahuwah. Está aqui em Êxodo 3:15, 12:4. Zikron fala para se pronunciar o nome de Yahuwah. Então, no dia de Zikron Teruah, o memorial de clamor pode referir a um dia de reunião em oração pública, no que a multidão de fiéis grita o nome de quem?
De Yud Rei, Vav Rei, Yahua, não é Adonai, não é Hashem, não é Jeová, não é Deus, não é Altíssimo, não é Soberano, não é El Shaddai, não é Adonai, não é nada disso. Grita-se o nome de Yahua. Aleluia! E nós, os Netzarim, somos o povo que invoca o nome de Yahua. Nós não invocamos o nome de títulos, de nomes pagãos de nossas bocas. Invocamos o nome de Yahua como único som. Aleluia! Hoje em dia, poucas pessoas recordam o nome escritural de Yom Teruah, e em lugar disso é amplamente conhecido como Rosh Hashanah, que literalmente significa cabeça do ano, e portanto também ano novo. Nós lemos isso lá na tradição judaica, lembra? No vídeo 1, a transformação de Yom Teruah, o dia de clamor, para Rosh Hashanah, ano novo, é o resultado da influência, o quê? Isso não é o que estou dizendo, é um estudo de um irmão, que ele é judeu, que ensina que é o resultado da influência pagã babilônica sobre a nação judia, ou a nação dos judeus, da tribo de Judá, quando esteve na Babilônia. Por quê? A primeira etapa na transformação foi a adoção dos nomes dos meses babilônicos. Se você vê o calendário judaico, tem mês lá, todos os nomes são meses, são nomes da Babilônia. Na Torá, todos os meses se enumeram como o mês primeiro, que é a Aviv, que é o ano verdadeiro, né? Mês segundo, terceiro, etc. Levítico 23, números 28. Durante sua peregrinação na Babilônia, nossos ancestrais judeus começaram a usar os nomes pagãos dos meses babilônicos. Um fato prontamente admitido no Talmud. O Talmud fala isso, ó. Os nomes dos meses vieram com eles desde a Babilônia. Está em Talmud de Jerusalém, Rosh Hashanah 1256D. Ah, então quer dizer até que os nomes dos meses que o judeu segue, esse calendário judaico segue, são nomes pagãos. Que interessante, né? O Criador diz que a gente não pode falar o nome de Deus na nossa boca, e os nossos irmãos judeus, quando estiveram na Babilônia, absorveram o paganismo e inventaram nomes babilônicos para os meses dos anos, através da influência babilônica. Olha só. A natureza pagã dos nomes babilônicos, dos meses, está exemplificada pelo quarto mês, conhecido como o quê? Tammuz. Olha aí, judeu, maçoreta aí, você que nega o Machia, fala que o povo é efraimita, que quem crê na Brit Hadashah é pagão, seguimos deuses. Vocês seguem o mês de Tammuz, meus amigos. Vocês seguem o mês de um demônio da Babilônia. E chamam esse mês das escrituras, que o Criador chamou sem nome nenhum, intitula esse mês como Tammuz. Na religião babilônica, Tammuz era o deus do grão, cuja morte e ressurreição anual trazia fertilidade ao mundo. Olha só o que vamos comemorar no mês 7. No livro de Ezequiel, o profeta descreve uma viagem a Jerusalém, no qual ele viu as mulheres judias sentadas no templo, chorando a Tammuz. Lembra disso? Lá em Ezequiel 8,14, que eles chamam, as mulheres gritavam ao deus Tammuz no templo, virado de costas. Lembra disso? Os sacerdotes também. A razão pela que estavam chorando por Tammuz é que, segundo a mitologia babilônica, Tammuz tinha sido morto, mas ainda não tinha sido ressuscitado. Na antiga Babilônia, o tempo para chorar por Tammuz era o início do verão, quando as chuvas cessavam em todo o Oriente Médio e a vegetação verde era queimada pelo implacável sol. Até o dia de hoje, no quarto mês do calendário rabínico, conhece como o mês de Tammuz, e é ainda um tempo de choro e lamento. Incrível, irmãos, como o sincronismo babilônico pagão entrou nossos irmãos da tribo de Judá, do judaísmo tradicional. Que Yahua tenha piedade dos nossos irmãos, para que a gente possa limpar nossas casas, né? Limpar as 12 tribos, que o Criador limpe desse lixo que foi colocado, para que as pessoas hoje seguem com o maior carinho, de todo o coração, mas não sabem o real significado daquilo, fazem acendimento de velas em Kabbalat Shabbat, não comem carne com leite, tudo isso eles acham que é mandamento, e não é mandamento, irmãos. Milhares de outras coisas que eles criaram como mandamento, e é uma tradição humana. Ó, alguns dos nomes dos meses babilônicos se introduziram nos tardios livros do Tanakh, mas sempre aparecem junto aos nomes da Torá para os meses. Por exemplo, Esther
3:7 diz, no primeiro mês, ó, no mês primeiro, que é o mês de Nissan. Nissan é babilônico, que é Aviv no original, não tem nada de Nissan. Mas chama aqui, ó, no primeiro mês. No ano 12 do rei Ahasverosh. Quando Ahasveros, né? O Ahasverosh, ou Assuero, se não me engano, que é esse nome do rei, que ele reinava, né? Mas diz aqui, ó, mês primeiro, que aí ele chama depois o nome babilônico de Nissan. Este verso começa por dar o nome da Torá para o mês primeiro. Aleluia, tá certíssimo. E depois interpreta esse mês como seu equivalente pagão, que é o mês de Nissan. Para o tempo de Esther, todos os judeus viviam dentro dos limites do Império Persa, e os persas tinham adotado o calendário babilônico para a administração civil do seu império. Ao princípio, os judeus usavam estes nomes babilônicos dos meses, junto com os nomes da Torá, mas com o tempo, os nomes da Torá caíram em desuso. Você vê como o paganismo faz? Primeiro mistura. Nunca se tira. Faz uma mescla, uma mistura. Mas depois começa a se pronunciar tanto que a Torá fica por último, esquecida. É isso que acontece hoje com o judaísmo tradicional. Eles pensam que segue a Torá, mas não segue, estão seguindo tradições humanas, infelizmente. À medida que o povo judeu veio a estar mais cômodo com os nomes babilônicos dos meses, fizeram-se mais suscetíveis a outras influências babilônicas. Isto é, similar à maneira em que observavam, em que a observância norte-americana de Hanukkah tem sido influenciada pelo Natal. Nos Estados Unidos, eles misturam lá Hanukkah com o Natal, falando que é as luzes do Natal com as luzes de Hanukkah. Quer dizer, virou uma sincronia. Mistura o santo, o kadosh com o profano, né? O puro com o impuro. Começou com a aparência inofensiva do costume de dar presentes de Hanukkah, até que os judeus chegaram à América do Norte. Esse costume era conhecido e ainda é raro em Israel, onde Hanukkah, deixa eu pôr aqui, aumentar, não precisa competir com o Natal, pelos corações e as mentes da juventude judia. Uma vez que Hanukkah assumiu este aspecto relativamente trivial do Natal e esteve madura para influências mais significativas. Hoje em dia, muitos judeus têm estabelecido o costume de erguer um arbusto de Hanukkah para imitar a maldita árvore de Natal. Você sabia disso, irmão? Como uma alternativa judaica à árvore de Natal. Olha o sincronismo perigoso quando se entra um pinguinho de sujeira pagã dentro do nosso convívio. Ele contamina tudo. Esses judeus não queriam adotar o Natal diretamente, de modo que judaizaram a árvore de Natal e o incorporaram a Hanukkah. Olha isso. Este exemplo mostra quão fácil é ser influenciado pelas práticas de uma religião estrangeira, especialmente quando há certa semelhança para a qual começar. O fato de que Hanukkah cai com frequência ao redor do mesmo tempo do Natal facilitou os judeus norte-americanos o incorporar elementos do Natal em sua observância de Hanukkah. Mais uma vez, vemos o paganismo dentro dos irmãos dos Estados Unidos que misturam Hanukkah com festa pagã de Natal. Tal como os judeus da América do Norte e do Brasil têm sido influenciados pelo Natal, assim os antigos rabinos foram influenciados pela região pagã da Babilônia. A mesma coisa que aconteceu na Babilônia acontece hoje. Ainda que muitos judeus regressaram para a Judéia, quando o exílio terminou oficialmente em 516, lembra lá na Babilônia? Os principais rabinos permaneceram na Babilônia, onde tomou forma gradualmente o judaísmo rabínico, que é aquele que a gente leu das tradições, que eles criaram as tradições do Ano Novo, tradições de 4 anos novos, tradições de várias coisas, inclusive de usar a lua como marcador de meses. Foi lá na Babilônia, você vai estudar. Muitos dos mais antigos rabinos, tais como Hillel I, nasceram e se educaram na Babilônia. Sabia disso, irmão? Se os calendários que existem hoje, Hillel I e II, que eles nasceram, esses rabinos, lá na Babilônia. Então, eles foram influenciados pelo paganismo. Certamente, Babilônia permaneceu como uma terra do coração do judaísmo até a queda de Gaonato no século XI. O Talmud babilônico tem várias influências do paganismo babilônico. Sabia disso, irmãos? Que o Talmud, que os nossos irmãos judeus usam para negar o Machia, para falar um monte de coisa contra quem crê no Machia, os Minim, né? Os Netzarim, é o Talmud da Babilônica.
da Babilônia, babilônico. Olha assim, e diz que esse Talmud babilônico tem várias influências do paganismo babilônico. Certamente as deidades pagãs até aparecem no Talmud, reciclados como genuínos anjos e demônios. Um campo de influência religioso babilônico, influência religiosa babilônica, foi na observância de... Você vai ver de onde que eles mudaram, por que eles tiraram o Yom Teruah, o dia do grito, para colocar o Rosh Hashanah no novo, como a celebração de Ano Novo. Desde os tempos muito antigos, os babilônios tinham um calendário lunisolar, muito similar ao calendário escritural. O resultado era que Yom Teruah, com frequência, caía no mesmo dia da comemoração do Ano Novo Babilônico, conhecido como o quê? Akitu. Olha ele aqui, irmãos. Olha o Akitu aqui, ó. Olha ele aqui. Lembra o Ano Novo? Quando as pessoas comemoram Rosh Hashanah no mês 7, eles estão trazendo a memória Akitu, lá da Babilônia, que era o Ano Novo da Babilônia. Inacreditável, irmãos, como as pessoas não conhecem e elas seguem as coisas que não conhecem. Akitu caía no primeiro dia de Tishrei. Olha, irmãos, vai ser dia 20 agora para o judeu, que coincidia com Yom Teruah, no primeiro dia do mês 7º. O fato de que os judeus tinham começado a chamar ao mês 7º com o nome babilônico de Tishrei, pavimentou o caminho para converter a Yom Teruah em um Akitu judeu. Ao mesmo tempo, os rabinos não queriam adotar Akitu diretamente, de modo que o judaizaram por meio de mudar o nome de Yom Teruah, dia do clamor, ou alarido, alegria, ou som, estrondo, para Rosh Hashanah, ano novo. O fato de que a Torá não dá uma razão para Yom Teruah, sem dúvidas, mais fácil para os rabinos o proclamar como o ano novo judeu. Um pouquinho. Pareceria loucura celebrar Yom Teruah como um ano novo, se considerar que cai no primeiro dia do 7º mês. Mas, no contexto da cultura babilônica, isto era perfeitamente natural. Lembra que Babilônia misturava tudo? Incrível, irmãos. Quando eu descobri isso há anos e anos atrás, eu tomei um choque. E como que pode as pessoas seguirem uma festa dizendo que é ano novo, que era para comemorar o ano do Akitu na Babilônia, daquele Deus? Os babilônicos, na realidade, celebravam Akitu, ano novo, 2 vezes a cada ano. Uma vez no primeiro de Tishrei e outra vez 6 meses mais tarde, que era no Nissan. Uau! Por que que hoje o calendário judaico diz que existe 2 anos novos, um civil e um religioso? Porque eles seguem as mesmas coisas lá da Babilônia, que era Akitu, o civil, e o religioso, que era Nissan, que era Aviv. Por isso que o calendário judaico absorveu esses 2 anos novos que veio da Babilônia. A primeira celebração do Akitu babilônico coincidia com o Yom Teruah, e o segundo Akitu coincidia com o verdadeiro ano novo da Torá, no primeiro dia do mês, que é Aviv, né, para nós, e lá no caso deles é o, né, que eles chamam de Nissan, que é a primavera Aviv para nós. Ainda que os rabinos proclamem Yom Teruah como um ano novo, prontamente admitiram que no primeiro dia do mês do primeiro dia do mês primeiro, na Torá, como implica seu nome, também é um ano novo. Eles dificilmente podiam negar isto, baseados em Êxodo 12:2, que diz: neste mês será para vocês o quê? Cabeça dos meses. É o primeiro dos meses do quê? Do ano. Nenhum judeu, ninguém pode dizer que a Aviv, em Êxodo 12:1, diz lá que não é ano novo, porque é claro. E Yahua disse, eu disse isso no primeiro, na parte 1 desse vídeo. O contexto desse verso fala sobre a celebração da comemoração dos pães ázimos, que cai no mês primeiro. À luz desse verso, os rabinos não podiam negar que no primeiro dia do primeiro mês era um ano novo escritural, ó, que estava escrito, o Criador disse. Mas no contexto cultural da Babilônia, lembra as tradições babilônicas? Onde Akitu se celebra como ano novo 2 vezes ao ano, tinha perfeito sentido que Yom Teruah pudesse ser um segundo ano novo, ainda que fora do mês 7º, em contraste com o paganismo babilônico.
A Torá não diz, nem implica que Yom Teruah tenha algo a ver com o Ano Novo. Pelo contrário, subir. A comemoração de Sukkot de Cabanas, que ocorre exatamente 2 semanas após Yom Teruah, se menciona em um verso como fim do ano. Ah, bem claro, está em Êxodo 23:16. Lá em Sukkot, que era o fim do ano. E como é que é o começo do ano? Porque a tradição humana, quando as pessoas saem da Torá, elas absorvem o paganismo. Ninguém chamaria a janeiro 15 no calendário ocidental moderno fim do ano, concorda? E a Torá não poderia descrever Sukkot nesta maneira se propusesse que Yom Teruah fosse celebrado como um ano novo, irmãos, isso é claro. Alguns rabinos modernos têm argumentado que Yom Teruah realmente se menciona como Rosh Hashanah em Ezequiel 41. Aqui eles vão tentar pegar verso da escritura para tentar jogar o ano novo no mês 7, o qual descreve uma visão que teve um profeta. Ao princípio do ano, Rosh Hashanah, no 10 do mês. Olha lá. Ó. O fato de que Ezequiel 41 refere-se ao dia 10 do mês, que é o dia 10 do mês, que prova que neste contexto de Rosh Hashanah não poderia ficar ano novo. Por quê? Melhor deve reter seu sentido literal de a cabeça do ano, com referência ao mês primeiro no calendário da Torá. Portanto, no dia de Rosh Hashanah, em Ezequiel 41, deve se referir ao dia 10 do mês primeiro, lá de Aviv. E Yom Teruah menciona-se nas seguintes passagens das Escrituras. Olha onde é que fala Yom Teruah. Levítico 23:25. Yahuwá falou-lhes a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, no primeiro do mês, terá um dia de repouso, sabatão para vocês, um memorial de clamor, uma separada convocação. Vocês não farão nenhum trabalho e trarão um sacrifício de fogo ao fogo, ou de fogo a Yahuwá. Números 29, 1-6. E no 7º mês, terá uma separada convocação para vocês. Não farão nenhum trabalho, um dia de clamor, um dia alarido, de grito, de alegria, né, para vocês. Segue uma lista de sacrifícios para Yom Teruah. Perguntas frequentes sobre Yom Teruah. Agora vamos fazer as perguntas. Que há em Levítico 25:9? O que existe lá em Levítico 25:9? Algumas pessoas têm argumentado que Yom Teruah deve ser considerado ano novo, porque é o começo do ano sabático. No entanto, a Torá não diz que Yom Teruah seja o começo do ano sabático. E todas as indicações são de que no ano sabático começa em 1º do mês, em Aviv. A Torá diz o seguinte, que vocês passarão um shofar para soá-lo no mês 7º, nos 10 do mês, no dia da expiação, vocês passarão um shofar em toda a sua terra. Levítico 25:9. Este verso está dizendo que se deve usar um shofar para anunciar a chegada do ano do jubileu, Yovel, no ano 50, no sistema sabático. É isso que está dizendo, não está falando nada de ano novo. Não diz que o jubileu começa no dia da expiação, senão somente que a iminente chegada do ano do jubileu se anuncia no dia da expiação. Certamente o shofar pode ser passado através de Yom HaKippurim, do ano 49, 6 meses antes do começo do ano. Então, aqui diz claramente que não tem nada a ver com o ano novo escritural, mas sim está dizendo com o ano novo shabático, que 6 meses antes era Aviv. Não diz que o jubileu começa no dia da expiação, senão somente que a iminente chegada do ano do jubileu se anuncia no dia da expiação. E aqui, ó, esta interpretação está apoiada pelo contexto imediato de Levítico 25. O verso 8 diz que se contém 49 anos. O verso 9 diz que passe o shofar pela terra, no país, e o verso 10 diz que proclama no ano 50 como jubileu. Isso mostra que o shofar, que anunciava o jubileu vindouro, no verso 9, passava pelo país antes de que se proclamasse, na realidade, o verso 10. Isso é claro. Não é o mês 7º o começo do ciclo agrícola? Na Torá, o meio do mês. Um pouquinho aumentar. Na Torá, o meio do mês 7º é, na realidade, o final do ciclo agrícola, e não o começo. E, especificamente, o ciclo do grão. Na terra de Israel, os grãos semeiam-se no outono e se colhem na primavera. O novo ciclo agrícola não começa realmente, senão até o arado dos campos.
isto não se realiza senão através das primeiras chuvas que umedecem o solo o suficiente para ser rompido pelos arados de ferro e de madeira. Na terra de Israel, irmãos, isto poderia ser tão cedo como no meio do mês 7º, mas é usualmente no mês 8º ou mais tarde. Por essa lógica, no mês 8º deveria ser considerado como o começo do ano, não no mês 7º. E aqui está todas as afirmações. Civican, The Rise of the Caraíta Sect, Surgimento da Seita Caraíta, Nova York, 1917, página 98, a tese central de Kahn é que a renuência dos líderes rabínicos a repudiar o paganismo babilônico, tão enraizado que tem infiltrado o judaísmo babilônico, levou do movimento caraíta a voltar-se à escritura no começo da Idade Média. Nesse contexto, Kahn dá uma lista detalhada de várias influências pagãs, judaísmo rabínico. Até os nossos irmãos, que não creem no Messias como nós, que já veio, ressuscitou. Os caraítas ensinam que o ano novo é na primavera, no ano 1, no mês 1 do ano 1, que é Aviv, não é no mês 7. Então, aqui, para mim, você vai preferir acreditar em quem? No ano novo de Akitu, dia 20, o que eu fico mais indignado é que essas pessoas que negam Machia aí, com boca, bem, um alarido, eles dão um teruá negando Machia, é que eles vão seguir dia 20, uma festa pagã. E eles vão lá fazer toda aquela cerimônia, como se eles fossem os únicos que seguem a verdade. E eles estão seguindo de verdade o quê? O ano novo babilônico em Tishrei, que era no mês 7 do calendário da Babilônia. E sabe por que eles tiraram o Yom Teruah, esse grito? Porque nesse dia é o dia que o Mashiach Yahushua virá com som de shofar. Está em Tessalonicenses, Tessaloniquiá 2. Que vai vir com um grande alarido de shofar para resgatar as 12 tribos e reunir o seu povo de novo, as 12 tribos diante do Mashiach Yahushua, que é a perfeita representação da imagem do Abba Kadosh. Quando você segue Yom Teruah, gritando para que os inimigos sejam destruídos e toca o shofar ou a trombeta, também pode tocar a trombeta de prata, porque também é o início do mês, que é o início do mês 7. Você tocava a trombeta de prata, tocava o shofar, o antílope, e gritava e pulava e gritava e batia os pés. Você que crê ainda no Mashiach, grite amanhã. Toque o shofar, toque a trombeta de prata, anuncie o nome de Yahuwah, porque Yahushua significa Yahuwah Salvador. Quando você invoca o tetragrama, invoca o nome de Yud Rei Vav Rei, você está, na realidade, invocando a incorporação do Mashiach em carne, que ele é a Milta, a palavra, a Dabar do Criador que estava dentro do Pai. E quando você gritar amanhã, irmãos, grite, dizendo Yahushua, Yahuwah Tsevaot, eu te amo, Ani Ohev, meu Criador do Universo. Seus irmãos, porque você que é a minoria, amanhã, se estiver seguindo o calendário de Enoque, ou mesmo dia 20, se estiver seguindo Yom Teruah, e não Rosh Hashanah, você grite para que os inimigos sejam destruídos, porque o último inimigo a ser destruído é a morte. E sabe quem é o único que pode destruir a morte? Não é nenhum rabino, não é nenhum líder, é Yahushua HaMashiach, o verdadeiro Rebbe, o verdadeiro Messias que pode destruir o último inimigo que é a morte. Por isso que quando tocar o último shofar, nós cremos que pode ser o último shofar em Yom Teruah, onde o Mashiach resgatará o seu povo, porque ele é aquele que tocará o último shofar. Você tem a escolha. Ou você vai seguir a Akitu da Babilônia, igual esses Bnei Noach, igual esses judeus antimissionários, que estão falando um monte daqueles irmãos messiânicos que crêem no Mashiach,
E os irmãos messiânicos também precisam acordar, porque a maioria deles segue Rosh Hashanah no mês 7, seguindo a influência da Babilônia e não da Torá. Se você quiser seguir a Torá, você não precisa de mim. Pegue sua Torá, estude, medite nela. Ok? Que Yahweh te abençoe e te guarde. E que a gente possa tocar o som do último teruá, do último grito, no dia que o Mashiach vier. Se eu não estiver aqui, você pode ter certeza que meu corpo vai ser restaurado, ressuscitado. Os meus filhos vão ser ressuscitados. E aqueles que creem no Mashiach, creem na Torá e obedeceram os seus mandamentos, vão ressuscitar. E nós vamos ouvir. E as muralhas, como lá que ele foi tocado lá em Teruá, em Josué 6,5, quando eles tocaram e gritaram juntos, e tocaram o shofar, o alarme, os muros vão cair, e nunca mais haverá mais influência babilônica da Grécia, dos cristãos, de Roma, no meio das 12 tribos de Israel. Shalom, shalom, e que amanhã você siga Yom Teruah da forma que Levítico 23, 24 ensina. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Se alguns preferem Akitu, que eles fiquem com Akitu. Nós preferimos Yom Teruah, o dia do alarido, do som, da alegria, da explosão de guerra. O dia que Yahushua, comandante da guerra, tocará o último shofar. Shalom, shalom. E como um ex-militar que eu fui, presto continência a Yahweh Tsevaot, no nome do Messias Yahushua. Shalom, shalom!